Cada um de nós possui uma atitude, um comportamento, fazendo disso um estilo de vida, uma maneira de se viver. A nossa atitude pode ser baseada na nossa história, em hábitos antigos, nas influências que tivemos ao longo da vida, ou a nossa atitude pode ser baseada naquilo que Deus diz ao nosso respeito por meio da sua palavra. Pensa comigo, a maneira como eu me comporto diante de uma situação, ela acaba se tornando mais importante do que a situação em si. E o que faz uma pessoa, diante de uma circunstância, diante de um problema, diante de uma necessidade, ter uma atitude pessimista, derrotista? Ou uma pessoa, diante de uma mesma circunstância, ter uma atitude otimista, confiante e vitoriosa? É o que a Bíblia chama de o espírito da fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. O espírito da fé é muito mais do que uma afirmação de fé. O espírito da fé é uma atitude, é um comportamento, é um estilo de vida baseado naquilo que nós colocamos dentro de nós. A Bíblia fala o princípio de como a fé vem. Baseado em Romanos 10, 17, Paulo diz: de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é o instrumento necessário para que fé seja gerada no meu coração. Jesus também ensinou um princípio da fé em Marcos 11, 23, quando ele falou: se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Esse é o princípio da fé. Crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração, não duvidar, confessar com a boca e se comportar como se aquilo que você falou já fosse uma realidade. Pesquisando um pouco mais a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia traz a definição sobre o que é a fé. E eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Há uma versão que diz que a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e a convicção naquilo que nós não vemos. Há uma outra definição que diz que fé é dar substância às coisas que esperamos. Há uma outra versão que diz: fé é a certeza absoluta de que aquilo que você esperou com expectativa, com convicção, é seu. O que é a fé? Há uma outra versão que diz: é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. O espírito da fé é uma atitude de fé. Sabe? O assunto da fé ele pode ser ensinado, mas o espírito da fé é uma coisa que você pega. Se você não pega o espírito da fé, se você não assume esse comportamento, essa identidade, essa maneira de viver, esse estilo de vida, você nunca vai sair do lugar que tenta te limitar e te aprisionar. Você nunca vai viver além dos sentimentos que tentam te colocar para baixo. É prisão de vida ser movido por sentimentos. É prisão de vida ser movido por circunstâncias. É prisão de vida viver indefinido, viver inconstante, porque não tem convicções. Está na hora de nós aprendermos a ter essa disposição no nosso coração. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu decido viver. Eu decido me comportar como se a palavra fosse a verdade. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que está me acontecendo, não importa as notícias que eu escuto, não importa os sintomas no meu corpo, não importa os relatórios financeiros, não importa a crise que o país está vivendo, não importa o que estão falando sobre mim. Eu sei o que a Bíblia fala, eu sei o que Deus diz, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu sou. Eu tenho a fé do tipo de Deus que crê com o coração e fala com a boca. Sabe? Deus é um Deus de fé. Tudo que Ele criou pela fé. Ele fez o sol pela fé, Ele fez a lua pela fé, Ele fez as estrelas pela fé, Ele fez a terra pela fé, Ele fez os oceanos pela fé, Ele criou o homem pela fé e Ele se alegrou porque tudo que Ele criou, tudo que Ele falou, tudo que Ele visualizou, aconteceu. Que você possa ter essa mesma vida que Deus tem, esse mesmo comportamento, essa mesma forma de ser. Tenha uma atitude de fé, ou seja, tenha o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Fale o que você crê.
Já basta o que as pessoas estão dizendo sobre negatividade. Já basta o que a crise do país está transmitindo. Já basta a desconfiança que as pessoas têm. Já basta a incredulidade que tanta gente transmite. Viva pela fé, ande pela fé, se alegre pela fé e veja a sua vida sendo transformada pela fé. Oi gente, aqui é o André Martins e eu tô aqui para anunciar a você que depois de um bom tempo criando uma expectativa e um desejo no meu coração de realizar novos vídeos, tanto musicais como de mensagens inspiracionais, a gente está abrindo esse canal e criando novas possibilidades de você ser edificado por meio da Palavra de Deus. Se você curtiu esses vídeos, se você deseja crescer um pouco mais na graça do Senhor, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, dê um like e fala das coisas boas que Deus tem feito.